Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 2 de setembro. Antes de começarmos a meditação do Evangelho, lembro você que acompanha pelo canal no YouTube, já se inscreveu aí no canal? Se inscreva no canal, dê o like, compartilhe. Você que me acompanha pelo Instagram, não esqueça de seguir a página no Instagram, também de curtir e de compartilhar, tá bom? O Evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Lucas capítulo 5, versículos 33 ao 39, que diz assim: Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: Os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: Os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova, e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, fariseus e mestres da lei, eles vão questionar Jesus por que os discípulos de João jejuam e os discípulos de Jesus não jejuam. E aqui entendamos o jejum como uma prática religiosa. Uma prática religiosa. Ou seja, quando os fariseus e os mestres da lei olham para os discípulos de Jesus e percebem que eles não jejuam, é como se eles estivessem deixando de ser religiosos. É como se eles estivessem deixando uma prática religiosa. Mas aqui existe uma pergunta: quem é verdadeiramente a pessoa religiosa? Quem é que verdadeiramente está vivendo ou cumprindo as práticas religiosas? Ou até mesmo quem não está? Interessante. Porque os fariseus, os mestres da lei, eram pessoas religiosíssimas, observadores da lei, cumpridores da lei, nem sempre, porque também tinham suas interpretações equivocadas. E, enfim, muitas vezes era só uma religiosidade de fachada. Por isso que Jesus muitas vezes os chama de hipócritas. Mas veja, eles questionam Jesus por que os seus discípulos não estão jejuando. E Jesus dá uma resposta à altura. Jesus, ele vai dizer: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles. Jesus fala aqui do noivo, a festa de casamento e o noivo. Por que Jesus fala isso? Quem é o noivo que Jesus está falando? O noivo é o próprio Jesus, aquele que veio realizar a nova e eterna aliança. Portanto, o noivo é Jesus. Portanto, a humanidade, a igreja, é a esposa do noivo, de Cristo. Jesus veio realizar a nova e eterna aliança. Jesus veio, portanto, para nos unir a Deus. Agora, os discípulos deveriam se alegrar porque o noivo está presente. O noivo está presente. Enquanto que aqueles que eram os religiosos não foram capazes de reconhecer a presença do noivo. Interessante.
Os discípulos acolheram o noivo, acreditaram em Jesus. Os fariseus e os mestres da lei, não. Só que depois Jesus vai dizer, Jesus conta uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha. E também Jesus vai dizer, ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz, o velho é melhor. Ou seja, aquele que veio, o noivo, realizar a nova e eterna aliança, ele veio fazer novas todas as coisas. E nós somos convidados a acolhermos o novo de Deus. Não basta nós colocarmos uma capa de religiosidade, de pessoas religiosas, se a nossa vida não for transformada, se a nossa vida não for nova. Nos abramos a essa palavra, nos abramos ao novo que Deus deseja realizar em nós. Queiramos viver unidos a Cristo. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.